Olá, tudo bem? Bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso, em pote, numa linguagem um pouco mais acessível para todo mundo. Hoje dedico esse vídeo para a entidade Abrigo dos Pobres de Maranguape, aqui próximo à Fortaleza, tá? Que acolhe as pessoas, tá? Mais vulneráveis. Ajude você também. E ajude o nosso canal, tá? Clique no joinha, no like, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nosso canal já tem mais de 400 vídeos, tá certo? Ela tá dividido em seções que a gente aqui chama de playlist, tá certo? São 15 seções ao total. Então eu tenho playlist aqui de adubos, eu tenho playlist de substrato, doenças e pragas, ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir essas outras sessões que a gente chama de playlist, seria muito interessante. É tudo gratuito, tá certo? Hoje vamos falar de um inseto, né? Recentemente a gente já falou sobre elas, mas formigas nas minhas orquídeas. Como controlá-las? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. Essa pergunta foi encaminhada pela Lucy, tá? De Mato Grosso. Obrigado, Lucy, tá certo? E ela me comenta que as suas orquídeas estão empesteadas dessas formigas, né? E principalmente na parte dos brotos. E ela me pergunta se há necessidade de controlar essas formigas, tá certo? Olha, Lucy, principalmente, né, pessoal do sul do país, quando a primavera vai chegando, tá? As orquídeas, normalmente, na verdade, todas as plantas, né, elas acabam emitindo, né, uma quantidade um pouco maior de brotos, tá certo? Então, o que acontece é o seguinte, a planta como um toda, ela vai enviar, tá, açúcar e outros nutrientes para que o broto consiga, tá, crescer com um pouco mais de força, digamos assim, tá? E muitas vezes a quantidade, digamos assim, de produtos enviado por ela é um pouco maior do que a sua necessidade, ou seja, né, esses produtos que eu estou dizendo, né, uma é o açúcar, tá certo? É a glicose. E essa glicose em excedente, elas acabam saindo nesses brotos. Então, quando você vê os brotinhos com algumas gotículas, né, parecendo água, não é só água, tá? Aí se você lamber aquela gotícula, ela é açúcar, tá certo? Ela é doce, tá certo? E as formigas, normalmente, elas vão aproveitar essa situação, elas vão lá para lamber, tá? Essas gotículas de água mais açúcar, tá certo? E essas formigas, elas nada mais vão fazer do que ficar, entre aspas, lambendo, né, essas gotículas de açúcar, tá certo? Então, normalmente elas não vão causar nenhum tipo de dano à planta, tá certo? A não ser que ela comece a comece a construir um ninho, né, das formigas no vaso da sua planta. Isso pode ocasionar algum tipo de problema, mas normalmente as formigas, tá, são passageiras, tá? Porque o broto vai crescendo, né? E essas gotículas não vão ocorrer em folhas já em desenvolvimento, tá? Então ela é só nessa fase, basicamente. Então, se for esse o caso, né, você não precisa se preocupar, tá certo?
Agora, existem outros dois casos de formigas de espécies diferentes, né, que pode causar problema sim às suas orquídeas, como outras plantas como um todo, tá certo? Essas outras formigas que causam algum dano, né, algum problema para as plantas, né, eu vou citar aqui. A primeira seriam as formigas cortadeiras, tá? São conhecidas como as formigas saúvas, né? E as quem-quem, tá? Que tem esse hábito de cortar as plantas, né? As folhas, né? E levar para o seu ninho para a produção do seu alimento, tá certo? Então, são duas formigas que a gente precisa controlar, tá? Porque elas podem, tá, deixar suas plantas sem folha nenhum, tá? E isso pode ocasionar a morte das suas plantas, ok? Então é nesse sentido que a gente tem que tomar cuidado com essas formigas, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais dois colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte, tá, do controle de praga. E o segundo tipo de formigas, que são formigas, na verdade, tá, que se associam, né, com alguns insetos tipo cochonilhas e pulgões, tá certo? Então, eles fazem uma associação, tá? Esses insetos acabam cedendo um pouco do alimento que elas conseguem extrair das orquídeas, né, que basicamente é a glicose, tá? E a formiga consegue captar o excedente, tá, da sucção dessas pragas, né? Então as formigas protegem, entre aspas, né, esses insetos, tá, de predadores e outras situações, ok? Então, mas eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, tá? No meu playlist de orquídeas, se você puder assistir, tá? Eu creio que tem 2 vídeos que a gente explica bem como é que funciona isso aí, inclusive, tá, o seu controle, ok? Então, você pode clicar aqui no izinho, tá, e assistir esses vídeos também, vai ser bem interessante, tá certo? No caso das formigas cortadeiras, tá certo? É como elas fazem um trajeto bem longe, né? Se você tiver no vaso, é você simplesmente colocar suas plantas onde essas formigas não consigam atingir as suas plantas, tá certo? Eu irei fazer outros vídeos sobre essas situações, tá certo? No caso, por exemplo, de orquídeas que estão em árvores, né? Nesse caso você não consegue fazer. Nesse caso não temos como fazer, né, a alocação da árvore, tá certo? Então a gente tem que fazer o controle, né? Mas principalmente o controle efetivo, né? E também sempre ficar atento, tá, para fazer os controles preventivos, tá certo? Pergunta muito interessante, tá certo? E assim, bem simples, mas a gente coloca aqui situações, digamos assim, várias situações que pode ocorrer com as suas plantas, tá certo? Eu tenho certeza que vocês possam ter algum tipo de dúvidas, né? Você pode encaminhar aqui pra gente, tá? A gente pode fazer um filme, tá? A gente pode responder na sessão de perguntas e respostas, ou a gente pode perguntar no próprio Instagram, no Facebook ou aqui mesmo no YouTube, tá certo? Então, a intenção nossa aqui é de tentar passar informações um pouco mais técnicas, né? Tá certo? Para vocês, tudo bem? Como em todos os vídeos, nós ajudamos as entidades filantrópicas que muito precisam do nosso apoio. Tá? Hoje eu dedico esse vídeo para a instituição Abrigo dos Pobres de Maranguape, tá? Comandada pelas Irmãs Capuchinhas, tá? Que acolhem não somente pessoas, né, desabrigadas, mas também pessoas muito necessitadas, tá certo? Nesse abrigo. É um trabalho muito bonito, mas é muito duro também, tá? Então, se você puder contribuir com qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui
no slide está o contato para que vocês possam ajudar essa entidade, tá certo? E ajude também o nosso trabalho aqui, tá certo? Dê o seu like, ok? Compartilhe o vídeo, inscreva-se, tecle no sininho para você receber notificações quando o canal tiver novos vídeos, tá? Aguardo você no próximo vídeo. O meu muito obrigado.